Boa tarde a todos. Eu me chamo Ana, esse é meu colega Caio, e nós estamos aqui para dar início a mais um ciclo de debates online a respeito do livro Poesia e Pensamento Ocidental. Este webinário é um projeto apoiado pela Secretaria Estadual de Cultura, através do Fundo Estadual de Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir Blanc, de apoio emergencial ao setor de cultura. E hoje nós vamos dar início com o poema Dualidade Platônica, né, Caio? Isso. E é isso. Nós vamos debater um pouco. E, Caio, você pode começar recitando o Tá bom. poema para a gente, por favor? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar recitando o poema do Dualidade Platônica, que é o poema que a gente vai tratar hoje. Vou começar. Não há vida sem a morte. Não há o bem sem o mal. Não há eu sem o outro. Não há tempo sem final. Os contrários se alimentam numa dualidade que os complementa ao passo que confronta. Bem, gente, o poema é esse. Claramente aqui tem uma referência gritante ao Platão, né? E à filosofia platônica. E o poema ele é dividido em sentido do que seria, por exemplo, uma partilha de dois, né? Porque aqui está sempre num polo um do outro. Não há vida sem a morte, não há o bem sem o mal, não há o eu sem o outro, né? E aqui a gente parte da premissa de que existe um eu, né? Seria o eu lírico, o eu poético do poema, na minha percepção. Porque para Platão, por exemplo, não era possível haver um eu sem um determinismo dessa, dessa partilha, digamos, entre a matéria e o espírito, né? Então a gente era meio que ondulações para Platão. Eu queria falar um pouco desse poema, tratando um pouco e continuando sobre o tema que a gente já inseriu no vídeo passado, quando a gente comentou outro poema e a gente falou bastante sobre a questão do tempo e sobre a questão do da poesia estoica, cínica, etc., das filosofias helenísticas romanas, né? Por mais que não tenha muito a ver com o Platão, porque o Platão já é posterior, parece bastante a temática do poema, né? Até porque a explicação do Platão sobre a teoria das formas, que era a teoria filosófica dele, é um pouco diversa e diferente do que a gente está acompanhando no poema aqui, né? Por isso que é um poema, né, gente? Por isso que não é uma tese filosófica, é um poema filosófico, né? Porque se fosse uma tese filosófica, que seria bastante discorrido o fato da teoria das formas do Platão, etc. e tal. Enfim, o poema em si, ele é bem atemporal, porque a gente não pode perceber aqui muito facilmente que, que é muito difícil encontrar uma diferença entre morte e vida, por exemplo. Não é difícil encontrar uma diferença entre eu e a Ana. Não é difícil encontrar isso. Encontrar, por exemplo, diferença entre um lugar e outro, o tempo, a física, a matemática, os números. Então é muito fácil a gente determinar que existe o diferente, e para o Platão, nesse sentido aqui do poema, o que o autor tentou passar é que há de fato uma forma que é as coisas mais fáceis de se observar, porque são tangíveis, o livro, a matéria em si, etc. E há a questão conceitual, que é essa abordagem que o Platão se utiliza para tratar do mundo das ideias, né? Que é os sentimentos, a vontade, o prazer, a relevância daquilo que a gente põe na nossa vida. E o Platão ele vai apoiar toda essa forma dele de observar essa diferença entre matéria, que para o Demócrito é átomos, né? Átomos e vazios. O Platão não, já tem uma coisa mais, digamos, bem mais metafísica, bem mais exagerada no sentido filosófico falando aqui. E o Platão é assim, existe a forma que é composta pela ação e existe as nossas ideias, os conceitos que são mais puros, porque nos governam sem precisar de materialidade, né?
Então, o poema em si, dentro do fato filosofia, ele tem essa pretensão, na minha observância. Ele tem uma pretensão de mostrar o que é esses dois elos, que são diferentes e não são difíceis de observar, e se assemelha dentro da filosofia do Platão assim. Isso é muito interessante. Gostei bastante, inclusive, do poema, porque ele é sucinto, né? A gente vê que a rima dele não é vertical, né? Ela não é uma rima de, sei lá, um nome que funciona com outro nome e é musical, ritmado. Não, ele tem uma rima que faz sentido porque são contrários, né? Dentro da estrutura dos versos. Não há vida sem a morte, né? Não há o bem sem o mal. Ou seja, é quase cantado, né? Não há vida sem a morte. Não há o bem sem o mal. Não há eu sem o outro. Não há tempo sem final. Vai rimar no quarto verso, que é uma composição, digamos assim, dentro da estética da poesia moderna, correta, né? Então isso é muito interessante. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da poesia em si relacionada a uma filosofia diferente do Platão, será que dá para fazer isso, sendo que ela é tão sucinta, né? O próprio título diz, dualidade platônica. Dá para fazer sim. Inclusive, a respeito do nosso último vídeo, do nosso último encontro, a gente falou sobre a questão do tempo, e eu falei aqui no princípio da minha fala que dava para fazer essa correlação, e de fato dá, né? Porque só que assim, vamos lá. Dá para fazer a mesma observação, mesmíssima do vídeo passado? Não, não dá. Porque o poema passado, a temática era sobre o tema, os detalhes estéticos dos versos tinham a ver com a rítmica para falar sobre o tempo. Então, aquilo era totalmente direcionado. Aqui dá também, mas eu tenho que forçar um pouco, digamos assim, a minha capacidade de teorizar. E a poesia é isso, né? Ela é feita para mim. Se o poeta escreveu para ele, ele sozinho vai ler, né? E isso não é o que ele quer. A poesia, ela requer muita vaidade, né? Isso. Como o próprio poema diz, os contrários se alimentam numa dualidade. Então, ele não pode fazer para ele sozinho. Ele precisa de outra pessoa para ler. Ele faz. Exata. Olha, perfeita a observação. Muito boa. Muito boa observação. É isso mesmo. Os contrários se alimentam numa dualidade que os complementa ao passo que afronta, né? Essa composição de verso complementa ao passo que afronta. Parece meio aquela observação popular de que os opostos se atraem, entendeu? Parece meio isso, porque os contrários, né? Suponhamos aqui, eu sou o contrário da Ana, né? A gente se alimenta nessa dualidade, né? Porque a dualidade ela não quer dizer que por ela ser dual ela é diferente totalmente. Não, ela pode ser uma coisa dual e ser igual, né? Seja na estética da forma ou na questão conceitual. É como, por exemplo, eu usar sinônimos para falar, conceitualizar alguma coisa, né? Os sinônimos têm a mesma significância, mas são palavras diferentes. Então, é possível que haja uma dualidade igual? É possível. É possível. Em forma de matéria? Não sei. Aí a gente teria que ficar aqui raciocinando a teoria das formas do Platão, as questões do Heidegger, né, de ente, ser, seria uma coisa mais específica, né, dentro do campo da filosofia. E não é a nossa intenção. A gente quer falar sobre poesia. E os significados que a poesia tem. É por isso que eu não consigo falar de literatura, poesia especificamente, misturar isso com filosofia, sem lembrar do Deleuze, né? Sem lembrar do Deleuze, que nem é tanto um autor que eu estudo, eu gosto bastante, mas ele tem algumas pontas duplas que não permitem que alguns conceitos acerca de criação filosófica não sejam pontas soltas, entende? Ele consegue unir algumas pontas e fica interessante. Por exemplo, o ato da criação, que é um texto retirado de uma palestra que ele deu, isso na França, em 1987. Ele e o Guattari, isso foi, se eu não me engano, acho que estou correto, foi no Collège de France, e depois na Universidade de Sorbonne, e fizeram um texto dessa palestra, e está contida lá algumas teorias a respeito da criação, né, do pensamento filosófico como ato de criação, a reflexão como criação.
E eu quero chegar aonde falando disso? Eu quero chegar que o poema, escrito com alguma relevância filosófica, sobretudo estampada, como está aqui, dualidade platônica, tem uma relevância filosófica, ele é uma criação que pode ser diversa dependendo de onde vai chegar essa minha criação. Por exemplo, o poema foi criado, não sei onde, não sei em que circunstâncias foi escrito, mas chegou até aqui, né? Já implica aí que é diversa a interpretação dele, o sentimento que ele carrega, as consequências dentro da sua concepção estética ao lê-lo, né? Então, eu quero dizer mais especificamente, para não ficar meio que devagueando, que este poema específico não é só porque ele tem no seu título uma relevância filosófica e nos seus versos também, que ele vai se tratar apenas de uma coisa encaixada. Se você pegar ele para ler, vai estar aqui, dualidade platônica. Você vai ter uma experiência, a priori, antes de ler o poema, e vai julgar que aquilo já é conhecido. Né? É uma filosofia a respeito da filosofia. É uma poesia a respeito da filosofia do Platão. Eu, pelo menos, ao lê-lo, acho que tem a ver, mas não é ela somente isso. Então, a gente pode fazer uma análise ritmada, né, dos versos que ela compõe. Eu posso falar desse poema a respeito do tempo, que a gente tratou da aula passada. E eu posso falar diversas coisas a respeito dele, porque é um poema, né? Não é uma casta filosófica, não é um tratado. Então, nesse primeiro momento de fala, era mais isso. É fazer entender a quem está ouvindo, né, a vocês, que a poesia ela não é presa de maneira alguma a uma estética filosófica, por mais que tenha a ver com a filosofia específica de algum autor. Porque a filosofia é livre, né? Ela existe por isso, porque a gente, em algum grau de consciência, a gente consegue ser livre, né? Agora, dentro dos graus de inconsciência, eu já acho que não, mas aí já é uma questão minha, né? O poema é isso, gente. Nesse primeiro momento, o poema é isso. Queria saber se a minha colega tem alguma pergunta para me fazer a respeito da estética dele ou da compreensão. Eu tenho algum poema para ler para comparar, que nem a gente fez na aula passada também. Pois é, eu queria já ia te perguntar qual outro tema, se tinha algum poema que te vinha em mente para correlacionar. E não só poema, mas algum aspecto social, como a gente também fez no Uhum. webinar passado. Que a gente poderia. Que outro rumo esse poema poderia levar além da filosofia, né? Pronto. Interessante essas perguntas, porque foi justamente por isso que eu estava, nesse primeiro momento, falando dessas questões, né? Que o poema ele não está preso apenas ao título, ao conteúdo que ele carrega, vamos supor, um conteúdo previsível, né? Você vê um título desse, você sabe que alguma coisa vai acontecer em relação a opostos, né? A dualidade. Que o que carrega na significância desse poema, dentro do aspecto dualista, é a oposição. Você compreende lendo. Porque, como eu falei lá no início da minha fala, a dualidade, ela necessariamente não significa oposição. Tanto que a gente pode ter coisas iguais, mas que não partilham da mesma, sei lá, da mesma importância, da mesma significância, dos mesmos pensamentos e tal. A matéria, eu posso duplicar um livro, nem preciso, né? A tiragem de livros, as edições, a gente tem 200 mil cópias de livros por aí. Então, o livro não é o mesmo. Duas matérias não são a mesma coisa, mas eles são idênticos, né? Eles são idênticos. Então, essa questão de oposição na filosofia do Platão já ficaria na questão, né, da coisa mais, digamos, metafísica, mais espiritual dentro de um contexto que não tem a ver com religiosidade, tá, gente? Mas uma coisa mais espiritual, né? Eu mostrar para vocês dois livros idênticos não significam que eles são absolutamente iguais, né? Um livro A pode ter a experiência de ser lido por 30 pessoas, o livro B pode não ter sido lido por ninguém ainda. As experiências que carregam a matéria que compõem a espiritualidade do objeto, né? Digamos assim, essa compreensão é interessante. E nesse poema, não.
Aqui a gente vê que o estandarte do significado dele é justamente trazer essas tonalidades da filosofia do Platão, da teoria das formas, dentro de uma oposição, né? Vida, morte, né? Bem, mal, eu, outro, tempo, final, né? Início de tempo, final de tempo. E aqui é recheado no final, né? Numa dualidade que complementa ao passo que afronta, né? Os contrários se alimentam, né? A contrariedade aqui já está exposta. Então, há essa diferença, né? Dentro da dualidade. Agora, do conceito platônico, há outras diferenças mais complexas. Mas dentro da questão poética, da hermenêutica do texto, né? Existem outros significados que não são de um todo platônico, né? Por isso que a poesia ela é livre. Eu posso fazer dela o meu jardim. Como a Ana perguntou, eu tenho alguns poemas que não necessariamente faz sentido dentro do campo estético desse poema, mas curtinho e tal. Mas a compreensão que eu tenho lendo ele me fez, de alguma forma, refletir outro poeta e buscar ler outro poema desse poeta que me lembrou e encaixou, né? Porque eu não posso prender aquilo e achar que tem que ser idêntico. É porque eu acabei de explicar que a dualidade ela é uma coisa que pode ser oposta, uma coisa que não necessariamente precisa ser oposta. E segundo Deleuze, isso é uma interpretação minha, ela pode ser qualquer coisa que eu quiser que seja, né? Eu crio os conceitos, é o ser humano que cria os conceitos. E não precisa necessariamente ser idêntico, pode se complementar, assim como o próprio texto diz. Exatamente. Exatamente, pode ser complementar, perfeito. Tem essa via também, mais tradicional, né? O oposto, o contrário, o complementar. E eu tendo a refletir que se eu for imaginar uma coisa, uma matéria qualquer, como coisa idêntica, coisa complementar, apenas nesse, sabe, nesse mundo opaco, nesse preto e branco, tira um pouco que da minha responsabilidade e autenticidade em relação às criações e conceitos. Porque o papel do filósofo é esse, o papel do poeta é esse. Né? O poeta cria palavras, por exemplo. Ele tem uma liberdade poética. Certo? Não tem censura na poesia, por que vai ter dentro da conceitualização que eu faço acerca das coisas que eu experimento, eu observo, né? Então, uma coisa totalmente diferente, tanto em estética material quanto em concordância conceitual do significado da coisa, para mim, pode ser igual, eu posso querer que seja igual, né? Essa é a minha função como criatura que cria, né? Como Deus criacionista que somos. Então, é meio que uma visão radical no primeiro momento, sem uma explicação mais detalhada, mas é uma espécie de libertação das formas, né? Se libertar das formas. Por quê, né? Por que, que a forma é definida, né? Tal forma que ela. Por que, que ela é definida de tal forma que ela foi definida, né? É isso, né? A gente padroniza as questões, até para facilitar a linguagem, né? Então, se eu fosse chamar todas as maçãs do mundo por um nome próprio, veja que loucura seria, né? Identificar cada maçã como um nome próprio. A gente só conhece uma maçã com nome próprio, né? E é por causa do capitalismo, que é a Apple, né? E tal. Então, não dá para mim ficar um livro, por exemplo, o título do livro vende 200 mil cópias. As 200 mil cópias são exatamente o nome que ele recebeu do autor. É isso, a gente facilita a nossa vida. Não é um processo de facilitação, entendeu? Então, a linguagem é isso. O Nietzsche falava que a linguagem era um eterno balbuciar, por exemplo, né? Por que ele dizia isso? Porque são padrões, né? Padrões. Zero em um. É quase a mesma coisa. Pelo menos para mim. É por isso que eu digo que é radical. Porque mexe com a questão da linguagem. Então, é isso. Agora eu vou ler o poema que eu disse que me trouxe uma lembrança e tal. Porque me trouxe. O valor estético dele é diferente. A construção literária é diferente. O autor é totalmente mais antigo e tal, mais catedrático na, na questão da literatura brasileira. Mas me veio,
me veio assim a lembrança e eu quis mostrar que eu tenho essa liberdade também, né? E posso explicar ele de alguma forma, esbarrando aqui nesse. Esse livro aqui, gente, ele se chama Conversa de Poetas. Ele é curtinho, ele tem vários poemas nele. Ele tem Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Gregório de Matos, José Paulo Paes, que é o cara que eu vou falar agora, Manuel de Barros, Mônica Rodrigues Costas, que é uma maravilha, Murilo Mendes, Paulo Leminski, Ronald Carvalho, Rosiane Murray, tem o Sousa Andrade também. Enfim, é riquíssimo. Eu marquei dois poemas para relacionar com esse, que foi um do Paulo Leminski, que ele se chama Blood Runner Watts, né? O título dele é em inglês, só que eu não achei que ficaria que colaria muito bem com esse. Eu prefiro deixar esse para um outro momento, para um outro poema, que também me veio uma, uma liberdade de relacionar, entendeu? Uma coisa mais espiritual, digamos assim. Tanto que o poema que eu vou ler para vocês, se eu achar ele, né? Porque eu perdi ele aqui, mas com certeza eu vou achar, tá aqui. É Carta de Guia, é do José Paulo Paes, que é um grande poeta da literatura nacional. Inclusive, fica aí a indicação para vocês, né? O nome do poema é esse, Carta de Guia. E o poema diz: Nossa vida construímos a cada passo, a cada minuto, a cada esquina, de mãos unidas. Sempre teu rosto e o crepúsculo. Em teus olhos, a viagem das nuvens. É um estranho presságio que evito decifrar. Caminhemos, sem perguntas, como os suicidas que jamais indagam a profundidade do abismo. Sob a chuva de verão, contra as colunas da lei, sobre o corpo do soldado, com o estandarte rasgado de qualquer revolução. Vivemos, Dora, na certeza de sermos amanhã o que ontem não fomos. Consegue é, relacionar alguma oposição dentro desse poema, né? Uma oposição de experiências de vida, do dia a dia, de questões como, sei lá, nossa vida construímos a cada passo, a cada minuto, a cada esquina de mãos unidas. Tá sempre tá sempre rodando, parece assim, imagine uma roda que tá sempre rodando, tá sempre rodando. É a vida em cada passo, tá se construindo. E a vida é feita meio disso de oposições, né? O próprio poema que a gente está refletindo hoje aqui, ele traz isso, né, da questão da morte, da vida. E até você chegar à morte, tem uns percalços, né? Tem a tragédia que pode ter te causado a morte, né? Tem a doença que pode ter te causado a morte. A vida, ela é um processo que não está no seu controle. Antes dela, teve seu pai, teve sua mãe, teve, sabe, as coisas que tem com o casal, para que você pudesse nascer. Então, é meio que uma roda que não tem destino, não tem sentido, não tem resultado. É uma montanha russa cheia de altos e baixos, da sua vida até a Exatamente, sua morte, tem o bem e o mal. Você vai fazer coisas boas, vai fazer coisas ruins. Aí, como exatamente. o texto diz, não há o eu sem o outro. Você não vai viver a sua vida toda sozinho. Você vai viver com sua família, com amigos, você vai conhecer Uhum. pessoas e por aí vai. Exatamente. É justamente nesse percurso que eu trouxe essa comparação com o José Paulo Paes. Porque você vê que o poema do nosso colega que a gente tá refletindo hoje, ele é muito sucinto em relação à oposição, né? Que foi o que a gente comentou agora há pouco, né? Não há vida sem morte, não há o bem sem o mal. Não há eu sem o outro, não há tempo sem final. Então, e você pega o Paulo Paz, ele tá, a nossa vida construímos a cada passo, a cada minuto, a cada esquina de mãos unidas. Então, tem uma envolvência nos percursos da nossa vida que dá conta do mundo não ser apenas só oposição, não ser apenas só comparação, verossimilhança, não ser apenas bem e mal, não ser apenas estagnação. A vida ela é uma construção, ela está ali, se movimentando, né? Então, essa dualidade platônica, compreendida no texto do poema, é meio que
eu diria assim, é meio que uma âncora para estagnar um único significado dentro desses vários significados que eu consegui encontrar dentro desse poema. É uma referência. O ponto que eu quero chegar é esse, que eu queria chegar era esse. O poema ele traz uma referência. E essa referência ela é muito forte. É por isso que você tem que pegar o poema, você que vai ler, você que está em casa, que adora poesia, ou que não gosta tanto e depois de ver os vídeos vai se interessar e vai achar o máximo. Você que vai ler um poema, isso é um conselho de quem lê bastante poesia, desde muito cedo. Você leia ele na primeira vez do jeito que ele está escrito. Com ponto, com vírgula, sem ponto, sem vírgula, leia. E retire algum significado dessa leitura. E depois leia de novo com atenção e com reflexão. Atenção e reflexão pela segunda vez. Você vai descobrir outra coisa. Esse é o mundo mágico da poesia. Como o Drummond falava, né? Esse é o reino das palavras, né? E eu não tenho uma chave para adentrar nele, senão tendo paciência, refletindo, escrevendo, compondo, participando da poesia, né? Viva que nem Maria Bethânia, né? Viva no estado de poesia. E é um conselho que eu dou, né? Não é tão promissor no sentido de sociabilidade, eu diria assim, mas existe uma solitude por trás da poesia que dá conta, isso eu garanto, e eu sou um sujeito muito novo para falar isso, mas eu tenho essa pretensão, dá conta de alguns vácuos, sei lá, da sua sociabilidade, da sua concepção sobre a existência. E a solitude é uma beleza, né? Solitude é uma beleza. A solidão que é um saco. Mas é isso. Existe essa comparação aqui. Inclusive, eu queria pegar para o segundo ato do Paulo Paes, que ele fala sempre ter o rosto e o crepúsculo, né? Aí há uma oposição nesse verso, né? O que é que tá na frente da minha observação para o crepúsculo por si só já é uma belezura, né? Digamos assim. Né? Sempre tem um rosto lá, sempre tá aquela coisa, aquela pessoa, né? Aquele estandarte que ele diz aqui em outro verso, né? O soldado, o corpo do soldado morto e o estandarte, isso é uma posição, né? A honraria em cima da morte, né? É uma espécie de honraria que só funciona para a posteridade como coisa simbólica, né? O soldado, quando morre na guerra, o que volta para casa é a medalha, né, de honra, que não dá conta daquela pessoa que não está mais ali. Há uma oposição aí, né? E oposição é muito frágil, pode ser várias coisas, né? Caminhemos sem perguntas, como os suicidas que jamais indagam a profundidade do abismo. Olha que coisa forte, né? Aqui o exagero, né, de querer caminhar junto com esse eu lírico aqui poético é tão forte que o poeta usa versos exagerados, né? Usa uma comparação incrível, né? Entre o suicida que caminha para o abismo sem fazer pergunta, né? Ou seja, o sujeito que faz o destino sem olha para si, olha para a vida e vê que não vale a pena, né? Isso é muito forte, é muito complicado esse tema, né? Enfim, o que eu queria passar na comparação do José Paulo Paes e esse poema Dualidade Platônica do Mardônio Barros, era esse valor excessivo que às vezes a gente, quando está lendo poesia, quando está lendo os poemas, entrando no mundo da poesia, dá esse valor excessivo que a gente dá à observação do autor, à observação do livro, da capa, do não sei o quê. A poesia é muito mais que isso, né? Você vê que a gente consegue discutir, encontrar significados, relacionar com outro poeta, fazer questões, fazer uma linguagem social, só de refletir os versos e criar os conceitos e criar as imagens que a gente está discutindo agora. Que valor terá para você ler um verso e dizer assim, olha que coisa chata, né? Que nem a gente que tá no ensino fundamental, não tem tanto gosto por ler os clássicos e tal. É uma metodologia meio complicada também. Então, você pede para um garoto ler Machado de Assis, um garoto de 14 anos, é um impacto, deveria ser um impacto, né?
Só que não vai ser um impacto porque são é muito difícil dar conta de valores tão existenciais que contém nas obras dos autores, né? O que é As escrito, etc. experiências são totalmente diferentes de você pegar um Machado de Assis para ler quando você tem 14 anos e de você ler novamente a mesma obra quando você tem 20, 22. Exatamente. Tem outra perspectiva, você começa a perceber coisas que você não percebia antes, e aí só aí você se vê maravilhado Sim, pelas com obras. certeza. Com certeza. Questões fundamentais de experiência, né? Porque assim, a gente é muito preconceituoso às vezes quando a gente trata das pessoas, né? Você vê um moleque de 14, 15 anos, você acha que ali não houve experiência. Talvez tenha tido várias experiências e tal. Só que a experiência não é só o ato de ter a experiência, mas o valor energético da experiência, né? Não é porque eu passei por um ato traumático que eu tenho, por exemplo, permissão e passe livre para falar com propriedade daquilo. Não é isso, não é bem assim. Eu posso ter passado por um ato traumático muito forte, não ter me recuperado ainda e, de repente, estar tá inserido na vida, no mundo de alguém, dando caminhos tortuosos que eu não tenho condição de dar, porque eu ainda não superei aquilo, não fui tratado, tem questões de saúde pública, etc. E as relações são estreitas, né, nesse sentido. Então, dar voz a todo mundo dentro de coisas seríssimas que tratam de saúde, que tratam de segurança, por que não, né? Tratam de relações éticas, profissionalismo, maturidade, é uma coisa que é muito complicado, sabe? É uma linha tênue. É uma linha tênue, a maturidade e o conhecimento. Você pode conhecer muita coisa, mas se você não tiver maturidade para lidar com aquilo que você absorve, você pode entrar em colapso, né? A gente absorve as coisas. E, inclusive, tem pessoas mais suscetíveis à absorção de coisas, de problemas, de estresse, de ansiedade, que é um problema absurdo. E é uma jornada complicada, né? Então, você vê, né? Sujeito que tem a capacidade de ler, reinterpretar, ou interpretar, ou aceitar, ou criticar textos, poemas, resenhas, críticas, etc. Eu fico com a opinião do Ferreira Goulart, né? O grande poeta. Ele diz que é isso, né? A vida ele é um compilado. Ela é um compilado de sensações, compreensões, experiências, que ela não tá só no dia a dia também, não, né? Ele dizia assim, né? A gente lê poesia. Para que perguntavam sempre a ele, Ferreira Goulart, por que a gente lê poesia? Por que a gente produz poesia? A poesia serve para o quê? Que é a mesma pergunta que fazem sobre filosofia, né? A filosofia serve para quê? A poesia serve para quê? Para nada, né, gente? Para absolutamente nada. Esse é um ponto. Por que tem que servir para algo que seja totalmente mecanizado, né? Esse é um valor capitalista absurdamente bem engessado na cultura ocidental, né? Então é muito engessado, é truncado. Eu falar aqui sobre uma questão de moralismo em relação a gastos fiscais da administração pública, eu vou falar isso verticalmente, eu vou falar isso conforme tá o padrão burocrático descrito por Durkheim, por Weber, e isso é vertical, é uma maneira muito capitalista de pensar, muito de eficiência, né? Algo tem que servir para algo, porque a engrenagem que está aqui gira outra engrenagem que está ali, e isso gera recursos, isso gera valor material, isso coisifica o homem, né? Que nem Marx falava, e essa fetichização, né? O homem virou um fetiche, o dinheiro e tal. A gente não compra mais roupa, a gente compra Nike, né? A gente compra um Adidas, a gente não compra mais, sabe? A gente consome as A marcas e gente não compra produz. marcas, né? A gente virou coisa, nós somos coisas. É, é isso, é complicado. Agora, para que dizer tudo isso, né? Porque a pergunta que fizeram ao Ferreira Goulart foi respondida, eu achei de forma magistral, né? A filosofia, a poesia serve para quê? Para nada. Agora, se você não lê poesia,
se você não reflete questões filosóficas, que é inerente ao ser humano, a sua vida vai ser menor. Esse é o grande tchan. A sua vida vai ser menor. Em que sentido menor? Vou morrer mais cedo? Não, não é a respeito disso. A sua vida vai ser menor porque você não vai ter atalhos para conhecer, para sentir, para interagir, para ser algo que você pode ser mais, né? Quando eu leio poesia, quando eu leio Drummond, por exemplo, a minha vida fica grande demais. Eu sinto coisas que eu não sabia que eu podia sentir, né? Eu respiro acepções que eu não sabia que eu podia criar. Quando eu reflito questões sobre a filosofia, eu entro dentro de um reino, que é aquilo que eu tinha dito, todo o reino das palavras de Drummond, que é absurdamente grandioso. A minha vida, como ela é temporal, porque nós somos sujeitos temporais, dentro de um universo que não conhece nem respeita a temporalidade, ela fica imensamente maior. Então, por que ler filosofia? Por que ler poesia? Para minha vida ser maior. Ela vai ser maior. Leia para você ver. Um dia você vai me encontrar e vai dizer: rapaz, a minha vida tá bem maior, cara. Obrigado. É isso. Pretencioso não, além. É... Eu queria encerrar esse momento lendo de novo, né, os dois poemas e também deixando esse conselho, né? Leia, torne sua vida maior, leia filosofia, leia poesia, né, que você vai conhecer profundidades em você antes que interminavelmente difícil de escavar, porque não dava, né? A gente se conhece ao passo que a gente procura se conhecer, né? Conhece a ti mesmo, né? Leia. Então é isso. Eu queria ler o poema Em Voga, que a gente tratou hoje, que é do autor Mardônio Barros, que é Dualidade Platônica, o nome do poema, que foi o que a gente discorreu aqui nessas discussões. E o poema diz de novo o seguinte: não há vida sem a morte, não há o bem sem o mal, não há eu sem o outro, não há tempo sem final. Os contrários se alimentam numa dualidade que os complementa ao passo que afronta. E esse poema, belíssimo. E eu vou ler de novo o poema do José Paulo Paes, que foi o que a gente fez de comparação aqui para tratar de algumas questões reflexivas, né? Chama-se Carta de Guia. Ele diz assim: nossa vida construímos a cada passo, a cada minuto, a cada esquina, de mãos unidas. Sempre teu rosto e o crepúsculo. Em teus olhos, a viagem das nuvens. É um estranho presságio que evito decifrar. Caminhemos, sem perguntas, como os suicidas que jamais indagam a profundidade do abismo. Sob a chuva de verão, contra as colunas da lei. Sobre o corpo do soldado, com o estandarte rasgado de qualquer revolução. Vivemos, Dora, na certeza de sermos amanhã o que ontem não fomos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos poemas e da conversa. Valeu. É isso, pessoal. Até o próximo encontro.